pensando como será que hoje se escreve um livro? Como será que hoje se edita um livro? Tem vontade de saber? Estou chegando aqui na Editora Santuário, que aqui tem muita experiência de escrever livro, né, Daniel? Tudo bem, querido? Tudo bem, Beth? Tudo bem você, nosso telespectador também? Sim. Nós temos, sim, 120 anos de experiência de escrever livros. Há 120 anos nós estamos presentes aí, escrevendo, oferecendo uma boa leitura para o nosso público brasileiro. Deve ser muito diferente da época de Monteiro Lobato, né? Ah, com certeza, muito diferente. Os processos são muito diferentes, Mas né? é possível. É possível, com toda certeza. Eu queria que você mostrasse pra gente todas as etapas. Eu mostro. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Nossa, a gente já chega vendo livros. Isso, nós já chegamos vendo livros. Esses já estão prontos, já estão preparados, né? Estão disponíveis no nosso site de vendas, nossa rede de livrarias também e outras livrarias parceiras. Mas para chegar nesse processo final aqui, como é que é um longo processo. Tudo começa com uma ideia de alguém. Verdade. Eu vou escrever um livro, vou escrever sobre algum assunto, sobre espiritualidade, sobre a minha vida, sobre muitas coisas. Eu escrevo, então, esse material, eu digito ele inteirinho em Word. E agora, como é que eu faço? Eu queria publicar esse material. Como eu faço isso? Como? Eu posso fazer enviando para uma editora, para ser avaliado, para ver se ele pode ser publicado por essa editora. Vocês recebem muitas propostas? Nossa, diariamente nós recebemos muitos originais. Muitas pessoas entram em contato conosco por e-mail, por telefone, pelo nosso atendimento e nos mandam seus originais para serem avaliados. E como que é feita essa avaliação? Esse material chega, então ele é cadastrado, né? E depois de cadastrado, ele é encaminhado para o nosso conselho editorial. Então nós temos aqui um conselho editorial formado por diversos missionários redentoristas, pelo nosso departamento, pelo nosso coordenador comercial também, e outras pessoas que são responsáveis a cada 2 meses de avaliar esse livro. Cada uma das propostas que chega. Então, essas propostas são colocadas para um conselheiro, ele avalia e dá o parecer dele, depois esse parecer é avaliado pelos outros membros do conselho também. E aí, sendo um parecer positivo, então esse livro vai ser encaminhado para publicação. Este original será encaminhado para a publicação. Aquele que não for aprovado, a gente responde para o autor. Olha, o material é muito bom, mas ele não se encaixa no nosso perfil editorial, então procure uma outra editora, quem sabe eu procuro uma produção independente também, publique por sua própria conta. Então, esse processo. Tendo esse original em mãos, aí sim nós começamos todo o processo de preparação da publicação desse livro. Então, esse original demora um pouquinho. Vai ser nessa sala aqui. O primeiro passo onde esse original vem para essa salinha aqui, ó. A nossa sala aqui da revisão editorial. Eu já escutei essa palavra, provavelmente pessoas de casa também. Copydesk. Traduz pra gente, Daniel. Bom, Copydesk é o primeiro processo que nós fazemos com o original quando ele chega aqui, né? Quando ele já foi aprovado, ele chegou aqui. O que é o Copydesk? É o revisor, ele vai olhar o texto inteirinho, vai padronizar as palavras no texto, os parágrafos, os espaços, fazer uma primeira limpeza no texto, que nós chamamos, né? Uma primeira revisão básica no texto. Então, esse é um trabalho de Copydesk. Por que a gente faz o Copydesk? Para facilitar depois que o livro estiver diagramado na revisão, porque se eu não faço o Copydesk, aí vai ter muitas emendas depois quando é feita a revisão, já livro diagramado. Então, vai ser um trabalho maior para o revisor e também para o diagramador, para fazer as emendas do livro. Então é importante o trabalho do Copydesk. Então o Copydesk é essa primeira limpeza, essa primeira organizada geral no texto. Aí feito o Copydesk, então o livro segue para ser diagramado, que é em outro setor. Essas meninas aqui leem o dia todo. Leem o dia todo, então elas são formadas na área de letras, né? Na área de letras, então possuem especialização também nessa área de letras, de gramática, de literatura e tudo. Então elas entendem muito bem de língua portuguesa, né? Muito bom. Então elas são um exemplo pra gente. Com toda certeza. Elas leem o dia todo. Vamos diagramar agora? Vamos lá para a diagramação agora. E aqui o livro começa das caras, é isso? Isso, Beth. Aqui o livro começa a tomar o formato. Então nós estamos aqui na nossa criação editorial ou na diagramação.
Então, aquele material que chegou, o original que chegou, que passou pelo Copydesk, agora ele vem para cá. Então, esses nossos colaboradores aqui, eles vão fazer o trabalho de diagramação, é colocar o livro no formato, né? Da letra, que tipo de letra ele vai ficar, no formato do livro mesmo, e também no projeto de capa. Então, Aqui eles já vão pensar. capa? Faz capa do livro. É então, verdade que a capa é responsável assim, por 50% do livro? Isso, 50% do livro é a capa, 40% é o preço e 10% é o conteúdo. É assim, então, um livro precisa ter uma capa atraente. A capa atraente é que vai dizer no final se a pessoa vai comprar ou não o livro. Então, no projeto de capa precisa ser pensado nesse sentido, ser uma capa atraente, que atrai o público, né? Mas tem uma frase que diz assim, não julgue o livro pela capa. Não julgue o livro pela capa, mas porque é todo na maioria das vezes é processo, todo né, um processo. Mas na maioria das vezes é o que chama a atenção primeiro do livro é a capa. Então, agora me diz uma coisa, existe assim modismo para capa, para diagramação, para criação editorial? Existe moda? A cada tempo existem modelos de capas específicos, né? Então, dependendo do livro você pega e fala, esse é um modelo de capa dos anos 90, ele tem todo um estilo, mais próximo do ano 2000, né? Então, depende muito do modelo de capa. Às vezes você pega uma capa mais retrô, uma capa mais próxima de nós hoje, então depende bastante, né? Então, depende do tipo de leitura também, né? Do tipo de que obra é o livro também, né? Então tem isso também. Então, e aqui assim, também que é diagramado, por exemplo, o livro da novena? O livro da novena da Padroeira é diagramado aqui. Escolhe aqui então a foto, como vai ficar? Isso, depende. Então é feito sempre um acordo junto com o santuário, que a novena da Padroeira é uma feita pelo santuário, pela editora e pela editora, né? Então existe esse trabalho. Então tem ano que a capa é pensada aqui, tem ano que a capa é desenvolvida pela equipe lá do santuário. Entendi. Mas todo o processo de diagramação do conteúdo, de organização de texto, de impressão é feito aqui. E olha, enquanto a gente está conversando, eu só escuto barulhinho assim de mouse. Tic, 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 tic. Isso. Os meninos estão trabalhando, estão criando aqui, né? Está criando, exatamente. Então, aqui a gente não para. Nós trabalhamos de segunda a sexta, a gente está criando e preparando, porque são vários livros sendo trabalhados ao mesmo tempo. Sim. Então tem um livro que acabou de chegar para ser diagramado, tem outro livro que já está na parte que nós chamamos de emendas, ou seja, ele já foi diagramado, foi para revisão e o pessoal da revisão viu lá emendas que precisam ser colocadas, de correção de texto em português, então está sendo feita essa emenda. Tem outro pensando capa de um outro livro que acabou de chegar no projeto de capa, então é tudo isso, né? Oi meninas, voltamos. A gente voltou mais uma vez agora, a gente já viu o texto como é a diagramação lá em cima, né? Tem algum revisado por aqui? Tem alguns que estão em processo de revisão. Olha, esse aqui está em processo de revisão. Né? Olha, o texto já foi diagramado, já saiu do Word comum, já está no formato certinho, então tem as correções já, ó. As correções, então é feito agora um processo de revisão do livro. Então não é a mesma revisora que olhou antes, que fez o copy, é uma outra revisora. Então uma faz o copy, a outra faz a revisão. Por que isso acontece? Porque nós temos, às vezes, o nosso olho fica viciado, às vezes eu olho uma palavra errada e eu não reconheço. Verdade. Então é importante que uma outra pessoa olhe. Tem livro que até uma terceira revisora olha também. Então aí vai fazer todo o processo de revisão, eliminando tudo que houver de erro, de ortografia, de língua portuguesa do livro, certo? Então, esse é um processo que às vezes costuma até ser demorado. Às vezes passa por 1, 2, 3 revisões, várias revisões, até chegar ao ponto que o livro está prontinho. Aí o livro prontinho, aí também agora já foi feita toda a parte da ficha catalográfica. Então todo livro tem uma ficha catalográfica, ou seja, ele precisa ser registrado como livro. Então a Câmara Brasileira do Livro faz este registro. Então todo livro tem um número chamado de ISBN. Então no mundo inteiro, se eu digitar aquele número, eu vou saber que é um livro feito no Brasil, é o livro tal, feito pela editora tal. Então, Daniel, seria assim a certidão de nascimento do livro? Isso, seria a certidão de nascimento do livro. Todo livro tem um registro, então ele precisa ser registrado também. Então é feito esse processo. Então a gente faz esse pedido de ficha catalográfica também, é a ficha que está no livro, certo? Então esse processo. Revisado. Tá pronto. Livro revisado. Não, tá pronto agora. Não tá pronto. Não tá pronto. Agora ele está pronto para ser impresso, para começar o processo de impressão, certo? Então, a gente vai agora para... a gente vai lá para o CTP agora, para a gráfica, para o processo de impressão do livro, tá bom? Chegamos ao CTP, é um código em inglês. Isso, CTP, Compute Player, ou seja, aqui, aquele livro que já foi diagramado, aquele arquivo do livro, ele vai começar a tomar forma para ser impresso de verdade. E a forma está ali. A forma está aqui. Então, aquele arquivo que chegou para a gente aqui,
ele vai ser montado nas chapas de impressão. Então, nesse computador aqui, ele vai ser colocado no formato das chapas de impressão. E aí a gente vai fazer uma primeira impressão, nós chamamos de uma impressão heliográfica. O que é uma impressão heliográfica? Uma prova de cor, de como ficou, porque no computador, às vezes, eu me engano com a cor. Então, para ver se a cor ficou como eu tinha pensado, é isso aqui, ó. É exatamente. Essa prova de cor aqui, ó. Eu imprimi, né? Então tem impresso nessas máquinas aqui, um Deus conosco. Olha, tem um Deus conosco impresso aqui. E aqui eu vou verificar se a cor está realmente, se era a cor que eu queria ou não, se está próximo, se está tudo correto a impressão. Então, é uma prova heliográfica. Então, essa prova heliográfica pode ser de uma parte ou do livro todo. Geralmente, do livro todo a gente faz uma prova heliográfica antes dele ser impresso de verdade. Impresso nesse tamanho aqui. Impresso no tamanho de uma folha de impressão. Uma folha de impressão tem mais ou menos esse tamanho aqui, certo? Uma folha de impressão de offset tem esse tamanho aqui. E você sabia disso? Nós temos vários tipos de papel, né? Então, esse aqui é um papel jornal, no caso. Pois eu tenho offset e outro tipo de papel também, certo? E a partir daqui? A partir daqui, então, vai ser feito o processo de impressão de chapas. Eu conferi, está correto, certinho, bem feito. Aí agora vai o processo de impressão de chapas. Então, nós temos as máquinas que fazem o processo de impressão das chapas de impressão, fazendo como matriz de impressão. Entendi. Quem é mais antigo lembra do mimeógrafo. Lembra do mimeógrafo? Eu lembro! Que tinha matriz feita lá. Então, a chapa de impressão é como se fosse uma matriz, e a impressora como se fosse um mimeógrafo, né? Então, elas são colocadas nas máquinas de impressão para que o livro seja impresso. Então, nós vamos ter cadernos de 2 páginas, 4 páginas, 8 páginas, 16 ou 32 páginas. Você nunca vai ver um livro terminado com página ímpar. O livro sempre termina com página e número par, certo? Isso porque diz respeito aos cadernos. Então, que legal. Caderno, ó, 4 páginas, certo? É um caderno de 4 páginas. Se eu abrir ele, vai dar 8 páginas, né? 8 páginas. E a gente fica pensando, meu Deus, que trabalho para fazer um livro, né? Você aí de casa, imaginava que precisava de tudo isso? Uma chapa de impressão, gente? Isso, nós temos essas chapas de impressão, e essas chapas de impressão são importadas, nós não fabricamos elas aqui no Brasil, né? Então, o livro precisa estar correto, prontíssimo, porque se der algum problema na chapa, eu vou perder essa chapa, vou ter que imprimir tudo de novo para começar esse processo todo de novo, certo? Então, tem que ser tudo bem correto, bem feito, bem preparado, certo? E depois nós vamos para onde? Nós vamos agora para impressão, para as máquinas de impressão. Enfim, a impressão do livro. Vamos? Vamos lá. E aqui o livro começa a fazer barulho, começa a ficar animado. Isso, nós estamos aqui no setor da impressão. Então, a nossa primeira máquina de impressão, impressora rotativa. Sabe por que chama impressora rotativa? Porque ela usa rolos de papel jornal para fazer o processo de impressão. Então, esse é um primeiro modelo de impressão que nós temos, indicado para jornais, revistas e para grandes tiragens. Então, nós usamos essa máquina de impressão. Depois, nós temos a outra impressora plana, que é geralmente usada para impressão de livros. A gente vai lá olhar a outra agora, tá bom? Vamos lá! Olha, eu fico vendo essas máquinas assim trabalhando, eu fico encantada. Ah, é? é outro tipo de impressão? Isso, esse é um outro tipo de impressão, é chamado de impressora plana. Esse tipo de impressão é mais adequado para um material que tem muitas imagens, muitas cores, né? Porque esse modelo de impressão vai realçar bastante as cores, com mais nitidez, né? Como a gente pode ver nesse material que já foi impresso aqui, ó. Parte de um caderno, de um livro que a nossa gráfica está fazendo, foi impresso aqui, ó. Certo? Então você vê como ele está bonito, é uma impressão diferente. Diferente daquela outra que nós estávamos. Aquela outra é uma impressão para grandes tiragens, papel jornal, então não tem tanta cor, não vai sair com tanta nitidez como essa. Aqui, é um outro modelo. Aqui a gente já tem cheirinho de livro. Já, começa a sentir um pequeno cheirinho de livro, mas agora ele vai para o processo do acabamento, que é um outro processo também. Ainda não é o final ainda. A gente vai lá para o acabamento agora. Tem uma pilha de livros aqui. Isso, né? Não é bem uma pilha de livro, é pilha de folhas impressas, certo? Os cadernos divididos aqui. Agora, essas folhas, elas vão ser dobradas nessa máquina aqui, a parte de dobra. A máquina faz a dobra. Isso, vai na parte de dobra e junção. Vamos lá pra gente ver como fica? Olha, foi colocado ali. A gente vem todo o processo nessa máquina. Aqui nós chegamos. Meu amigo, me dá um caderno desse. Aqui, ó. Acabou de sair, ó. Caderno dobradinho.
Já Aquela tá folha cheirando. que tava lá, olha pra você ver. A Beth segura o microfone só um pouquinho pra mim. Que legal! Aquela folha que estava lá foi completamente dobrada, formando então um caderno. Então, o primeiro caderno. Esse caderno agora vai ser juntado com outros cadernos para ser depois colado e colado a capa depois para dar assim na formatar o livro no final. Certo? Vamos lá? Tá quase. Vamos agora para a junção dos cadernos, tá bom? Vamos lá? E essa máquina já está preparada, ó, 14 cadernos, um aqui, tudo certinho. O que eu tô curiosa para saber, o que são essas plaquinhas aqui, hein, Daniel? Esses aqui são então os cadernos que foram dobrados lá, estão colocados aqui porque essa máquina, ela faz a junção dos cadernos automaticamente, certo? Por que a gente faz automaticamente? Se eu faço manualmente, é o risco da vez da gente se perder nos cadernos, na ordem dos cadernos. Nessa máquina não, ela é feita manualmente, então tá aqui a ordem certinha, eles vão ser juntados esses cadernos. Depois então de juntados, eles vão ser colados, certo? E após essa cola vai ser feita a colagem da capa, aí é o final do livro, certo? Por que vocês colocam essa plaquinha? Essa plaquinha porque ele tá amarrado, olha, ele precisa ser prensado. Ele tem que ser tirado todo o ar dele, certo? Então todo o ar precisa ser tirado, então ele é prensado ao máximo. Legal. Depois ele vai ser prensado novamente para que o livro não fique com ar dentro, né? Então, perigoso ele ter ar, porque ele vai ser cortado no final. Então tem que ser todo prensado. Bem prensadinho. Isso, as folhas serem bem prensadas, ok? Muito bom. Aí agora a gente vai lá pro final, praticamente, que é a colagem da capa do livro já. Falou. E agora sim, saindo um livro que a gente conhece tão bem, Isso, né? nós acabamos. Deus conosco. Nós acabamos de imprimir o Deus Conosco aqui, ó. Saindo o processo de impressão. Deus Conosco de julho de 2021. Olha! Acabou de ficar pronto, né? Não dá pra gente tirar a máscara, vai estar com cheirinho de livro novo. Acabou de sair, então, Deus Conosco. Então, esse é todo o processo. Terminado, então, esse processo, o livro segue, então, para o nosso estoque, né? Para o nosso estoque, e depois ele vai ser distribuído. Tanto para as nossas livrarias parceiras que nós temos, para o nosso site de venda também. Se é um livro de um cliente que a nossa gráfica fez, ele vai ser encaminhado para o cliente. Agora, então, esse é o final do processo de impressão do livro. Um pouco demorado, mas chegamos ao final. Quanto tempo mais ou menos? Depende da quantidade de... Depende da quantidade do processo, né? Então, a gente pode dizer assim que um processo desde o início, quando o livro chega, ele é aprovado para publicação até o seu final, 3 meses, no mínimo 90 dias. No mínimo 90 dias para que ele fique pronto, certo? Agora, se ele já está pronto, o arquivo inteirinho para ser impresso, aí é de 15 dias a um mês. A gente já consegue entregar ele. Mas lembrando, gente, que tudo começou com uma ideia. Lembrando, tudo começa lá com uma ideia de alguém que teve uma inspiração de escrever, né, sobre a sua vida, sobre alguma coisa que viveu, ou sobre algum tema de ficção, sobre muitas coisas, né? A gente pode escrever sobre tantas coisas. Alguém que teve a ideia, e essa ideia depois ela acaba sendo traduzida numa obra impressa, né? No final. É isso. Obrigada, viu, Daniel? De nada. Por acompanhar a gente, mostrar todo o processo aqui. Pra gente é sempre uma alegria mostrar tudo isso que a gente faz aqui, né? A gente fica muito feliz. E a gente diz que fazer um livro é uma atividade colaborativa. Por quê? Porque eu dependo da pessoa que escreveu ter escrito bem, eu dependo do diagramador diagramar, pensar numa capa legal, do revisor revisar legal, da pessoa que imprimiu aqui, ver se a impressão tá certinho, de quem vai vender o livro depois, você vai vender com carinho também. Então o livro é uma atividade extremamente colaborativa, né? Ajuda de muitas pessoas para que ele fique pronto. Agora empresta para mim. Sim. Sabe qual o maior desejo de um livro? Que ele seja lido. Exatamente.